entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa pregação e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nesta tarde, nós teremos a nossa última formação do encontro, e logo em seguida, daqui a 1 hora mais ou menos, teremos a Santa Missa de encerramento deste encontro. Então, o encontro é para todos. Aqueles que vão permanecer na comunidade Rua dos Pobres, aqueles que vão para outras comunidades e aqueles que já estão vivendo na comunidade. É para mim, é para vocês. Sempre os momentos com Deus são únicos e devem ser aproveitados de forma da nossa melhor forma, com o nosso tudo. Dedicar sempre a Deus o nosso melhor. A gente nunca sabe se esse vai ser o último retiro que vamos participar. Ninguém é senhor do minuto seguinte. Ninguém sabe quando Deus vai nos chamar. O Tó estava me contando um testemunho agora há pouco que ele leu do livro do Padre Pio, até contei para os irmãos lá embaixo, que um homem chegou ao Padre Pio dizendo a ele: Padre, eu vou fazer uma prova para passar na faculdade, porque eu vou fazer isso, aquilo, e tenho esses planos, queria que o Senhor rezasse por mim para que meus planos dê certo, tudo segundo a vontade de Deus. O Padre disse para ele: volta para sua casa, esquece isso, fica com seus familiares, se confesse, porque daqui 7 dias você vai morrer. E de fato isso aconteceu. 7 dias foi chamado sua alma. Então, os planos humanos se perdem diante da grandeza de Deus. O homem, o ser humano, ele tem muitos planos. Esse mundo eu comparo com um grande teatro, que ninguém vê o que acontece por detrás das cortinas, né? Mas quando a cortina se abre, é diante da realidade. Acabou o teatro. Acabou o teatro. E na nossa vida é assim. Cada minuto com Deus tem que ser aproveitado. Pode ser o último instante entre você e Deus. Você pode ter 12 anos de idade, você pode ter 90 anos de idade, pode ser o seu último instante com Deus. Então, viver a cada dia. Esse homem que vai falar com o Padre Pio tinha tanto sonho, imagina. Na cabeça dele, a vida dele toda já estava meio que planejada. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pedir ao Padre Pio que reze por mim para que dê tudo certo. Só que os planos de Deus não são como os nossos. Não existe nada neste mundo mais importante do que ser de Deus. Não existe nada neste mundo que substitua o estar na presença de Deus. O resto é teatro. Teatro. Pode ser que aconteça uma boa peça, pode ser que não. É teatro. Agora, fincar o pé na realidade é isso. Estar com Deus. Eu conversava com o Tó lá também e falava para ele que mesmo com todo o zelo que nós temos pelo Santíssimo Sacramento, mesmo com todo o cuidado que nós temos a manusear Jesus, para colocar no acessório, para ministrar Jesus, mesmo com toda a nossa capacidade de amar, quando nós enxergarmos face a face no céu como os anjos tratam Jesus, nós vamos ficar com vergonha da forma que nós tratamos. Por mais que tivemos zelo e que amamos e que fizemos o nosso melhor, mas o nosso melhor ainda é tão pequeno diante da glória de Deus, que a hora que a gente vê que mesmo aquela atenção que a gente dava para Jesus, mesmo aquele cuidado ao manusear o corpo, fecha essa porta para mim, filha, por favor. Não deixa abrir aí de novo não, tá? Mesmo todo o zelo que a gente tiver, que a gente tem com Jesus, ainda é pequeno perto
da grandeza de Deus. Eu contei isso há um tempo atrás, acho que em São Miguel Paulista, semana passada, que eu fui visitar um doente num hospital. Não sei se o Tó sabe disso. Você sabe o Tó do pai do Pintadinho, que viu Jesus no quarto? Acho que eu não contei para você, né? Que eu fui visitar o pai de um colega que estava já entre a vida e a morte no hospital, na UTI, e levei Jesus para ministrar para ele. E ele não era um católico fervoroso, na verdade ele nem sabia que o Santíssimo Sacramento é realmente Jesus. Que como a maioria dos católicos também não sabe, né? Acha que é alguma coisa sagrada, é algo sagrado, mas não sabe que é alguém e não algo, né? E ele, quando eu cheguei lá, ele estava em lágrimas, ele estava feliz, estava contente. Ele disse para mim: você sabe, Paulo, que Jesus veio me visitar aqui ontem à noite? Ele falou para mim. Jesus veio aqui me visitar e ele estava ali, bem ali naquele canto, e ele olhou para mim. E eu vi, e você acredita que ele não tinha barba? Ele falou para mim. E ele não tinha essa aparência nossa, ele era branco, redondo, como a hóstia da missa. Ele viu Jesus na sua forma eucarística. Ele dizia para mim: não dá para imaginar. Ele falou assim: você não sabe o tamanho da glória que ele tinha. Ele falou: nada nesse mundo tem o tamanho daquela glória que eu vi em Jesus. Tudo em volta dele clamava e adorava a ele. Olha só. Por isso que eu refletindo com o Tó lá embaixo, a gente falava: por mais que a gente tenha zelo, por mais que a gente trate Jesus o nosso melhor, ainda é pouquíssimo diante do que nós veremos diante dos anjos, como os anjos o tratam. Ainda no livro da Glória Polo, ela dizia que quando viu a Santa Missa lá do céu, que ela teve experiência de ver o céu, o inferno e o purgatório, ela disse que quando via a Santa Missa, disse que parou tudo, parava tudo. O inferno se dobrava, os céus se dobravam, os anjos e santos se dobravam, porque um padre levantava os braços com Jesus. E por mais que a gente ame Jesus, a gente não se dobra com este fervor todo. Deveríamos, mas ainda a gente não dá todo esse amor a Jesus. Ainda a gente não tem essa graça maior de fato olhar Jesus e dar a Ele a glória que Ele merece. Então tudo o que fazemos ainda é pouco. Ainda é pouco. Então o irmão José que está estudando para ser sacerdote, quando for sacerdote, eu acredito que vai ser o mais zeloso dos sacerdotes, né, pelo corpo de Jesus. Sempre lembrar disso aí. E todos os vocacionados que um dia querem ser sacerdote, lembre sempre disso. Se soubéssemos quem está nas nossas mãos, quem está ali, morreríamos de amor. Em nossa comunidade, eu fiz essa introdução porque a nossa comunidade é profundamente alicerçada no amor eucarístico. Nós não somos uma ONG que trabalha com os pobres. Primeiro que nós não trabalhamos com os pobres, nós somos pobres. Nós somos com eles. Somos pobres com os pobres. E o nosso amor pelos pobres não é um amor ideológico e nem é um amor partidário, nem filantrópico. Nós não olhamos os pobres como se eles fossem números. Hoje eu entreguei 700 marmitas. Hoje na pastoral, fiz pastoral, foi boa. Por quê? Porque encontramos 50 irmãos. Não é isso que faz a pastoral ser boa. Não é a quantidade. Nós enxergamos no pobre a presença real de Jesus. De uma forma diferente da Eucaristia. Claro que na Eucaristia Jesus é, e no pobre Jesus está. Uma grande diferença. Jesus está presente no pobre e na Eucaristia Ele é presente. Se trata da sua pessoa física na Eucaristia. Quando nós olhamos os pobres,
não olhamos os pobres como números. Por isso que quando alguém perguntar quantos irmãos acolhidos vocês têm, eu falo, a gente tem o Flávio, a gente tem o Cleiton, a gente tem pessoas, nós não temos números. Ah, mas qual obra para fazer um relatório? Ah, vai e conta nas casas, vê quem que está lá. Nós nunca tratamos os pobres como número, como não tratamos o Santíssimo Sacramento como número. Então, se eu ponho aqui no altar uma âmbula com 100 partículas consagradas, que o padre consagrou na missa e na missa se tornou Jesus. Não se tornaram 100 pessoas de Jesus, não tem 100 Jesus ali, tem um único Senhor Jesus. Tem um único. E eu vou me prostrar para adorar, tendo lá dentro da âmbula uma partícula consagrada, ou 1000 partículas consagradas, eu estou diante de um único Senhor Jesus. E se tiver só um fragmento de uma partícula consagrada, eu estou diante de Cristo pleno e todo. Assim também é com os pobres. Não importa se eu tenho uma pastoral com 50 pessoas que eu atendi, ou se foi só uma conversa com um só, sentei com um na calçada. É a intensidade do momento que nos faz ser voz dos pobres. Nossa comunidade tem essa identidade de amar os pobres com o amor eucarístico. E quando eu digo amor eucarístico, é porque nós nascemos assim. Para aqueles que ainda não sabem, quando eu fiz a minha primeira pastoral de rua, em 1996, alguns nem eram nascidos ainda, né? Eu estava indo para a missa, eu já rezava o rosário todos os dias, eu já ia na missa diariamente, eu participava de grupo de oração, eu já pregava, eu participava na Rua Mascote com o padre Marcelo, era neo-sacerdote ainda, padre Marcelo Rossi, que é meu amigo, era neo-sacerdote na época, era o primeiro ano de sacerdócio dele, e ele morava do lado da Cúria, ali na Rua Mascote, em Santo Amaro, e eu trabalhava com ele lá. Um dia indo para a missa, não lá, indo para a missa na Nossa Senhora dos Pobres, no Butantã, à noite, garoando, eu vi 2 moradores de rua que estavam deitados embaixo de uma árvore, na Avenida Corifeu. E eu senti uma voz como nunca tinha sentido. Eu digo sentir porque eu não ouvi com meus ouvidos. Eu senti mais forte do que a audição humana, que me dizia: traga uma coberta e um lanche para esses homens. Exatamente dessa forma simples. Não veio aquela voz mística, Cláudio, que foi escolhido para cuidar da comunidade. Vai ter inúmeros filhos, não tem nada a ver. É só isso mesmo, simples e objetivo, né? Traga um lanche e uma coberta para esses irmãos. E aquela voz, eu não a atendi de cara, continuou aquilo me incomodando. Eu fui à missa, eu tocava violão na missa, e eu tocando a missa, e na hora da comunhão, aquela voz já estava bem mais forte, e quando eu comunguei, aí a voz me venceu, ela ficou mais forte do que eu já não tinha mais condição de resistir àquela voz. O Santíssimo Sacramento, ao entrar dentro de mim, me venceu. Por isso que nós temos uma jaculatória que fala no Santíssimo Sacramento: meu Deus e meu tudo, vença-me em mim. Vença. Ali Jesus me vence. E eu volto para casa, passo na casa do Tó, que é meu irmão, falei para ele, falei: Tó, tá vindo uma voz em mim dizendo para mim fazer isso, vamos comigo. E a gente foi até os irmãos, chegando lá, acordei eles, era o senhor Agenor e o Beto, já são falecidos já. O Beto eu não sei se ainda está vivo, mas o senhor Agenor já é falecido. E o chamei, eu nunca tinha tido contato com os irmãos de rua, e eu falei para ele, falei: olha, eu vim aqui, o senhor aceita uma coberta, um lanche? Vim trazer para os senhores. Aí o senhor Agenor se levantou, começou a chorar, e olhou para o céu, cheio de lágrimas, aí disse assim: hoje eu falei para Deus, se você existe e me ama, me traga um lanche e uma coberta. Foi simples e objetivo, e a comunidade nasce como resposta para a oração de um homem simples. Nós nascemos por causa da oração do senhor Agenor.
Um homem de rua clamou e Deus nos criou como comunidade para responder a eles e a todos os outros. Mas só foi possível eu dizer sim a essa voz depois da comunhão, não antes. Senão a gente ia ser a missão Voz dos Pobres, mas não a missão eucarística Voz dos Pobres. A partir da comunhão, Jesus me venceu para servir os pobres. Então nessa comunidade, o nosso relacionamento com os pobres vai depender do nosso relacionamento com o Santíssimo Sacramento. Se eu não adorar, eu não vou amar. Eu vou me cansar. O jeito que eu participar da Eucaristia, o jeito que eu tratar Jesus, o jeito que eu amar Jesus, da mesma forma eu vou amar os pobres, eu vou cuidar dos doentes, eu vou conseguir fazer um curativo, eu vou conseguir dar um banho num doente. Se eu não estiver próximo de Jesus, tudo fica cansativo, tudo vai ficar repetitivo, tudo vai virar uma rotina sem graça, monótona, que uma hora eu não aguento mais e vou embora. Por quê? Porque a nossa identidade é eucarística e só vai funcionar o nosso amor e serviço aos pobres se funcionar a nossa adoração e amor ao Santíssimo Sacramento, a sua presença eucarística. Por isso que às vezes a gente pode olhar missionários que são ativos na vida pastoral, estão sempre em pastoral, estão sempre cuidando dos pobres e levam de fato jeito para cuidar dos pobres e enche nossos olhos de alegria, até o meu de fundador, de olhar e ver alguém tratando bem os pobres numa casa e eu olho e falo, nossa, como essa pessoa tem vocação para isso. Aí amanhã a pessoa vem a notícia, a pessoa foi embora. O que faltou? Faltou adorar Jesus. Faltou ser amigo de Jesus. Nós temos um carisma comunitário, mas nós temos que ter uma amizade pessoal para seguir em frente. Se eu não tiver uma amizade entre eu e Jesus, nós dois, intimidade, eu e Jesus, se eu não tiver isso, não existe conselho, não existe direção espiritual, não existe partilha, não existe comunidade que vai fazer você perseverar se você não for amigo de Jesus. Você pode ser amigo do fundador, se não for amigo de Jesus, você não fica aqui na comunidade. Mais cedo ou mais tarde, vai embora. Porque aqui só fica quem tem um amor eucarístico pelos pobres. Aqui não adianta só a boa vontade, a caridade, o amor, ser trabalhador. Uma hora isso passa. Cedo ou tarde, cansaço, passar dos anos, se eu não tiver amizade pessoal com o Santíssimo Sacramento, tudo passa. Eu peguei algumas frases desse documento do Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, Sacramentum Caritatis, depois quem quiser ter, é muito bom esse documento. Exortação Apostólica Pós-Sinodal Sacramentum Caritatis. No parágrafo 81, ele fala um pouco sobre a vida consagrada. E eu gostaria que todos, mesmo aqueles que não sentem que esse seja seu carisma, que o seu carisma seja em outra comunidade, mas você que sente que quer ser consagrado a Deus, quer viver, quer ser padre, quer ser freira em qualquer comunidade católica, presta bem atenção nisso aqui. No parágrafo 81. Dá um pouquinho de água para mim. Está escrito assim, ó. No contexto da relação entre a Eucaristia e as diversas vocações eclesiais, refugie de modo particular o testemunho profético de mulheres e homens consagrados, que encontram na celebração eucarística e na adoração a força para o seguimento radical de Cristo, obediente, pobre e casto. Presta atenção agora, ó. Embora realizem muitos serviços no campo da formação humana,
no cuidado dos pobres, no ensino, na assistência aos doentes. Os consagrados e consagradas sabem que a finalidade principal da sua vida é a contemplação das coisas divinas e a união assídua com Deus. A contribuição essencial que a igreja espera da vida consagrada destina-se muito mais ao ser do que ao fazer. Eu vou repetir que isso é muito importante. Gravem isso aqui. Isso é um documento oficial da igreja sobre a vida consagrada. Embora os religiosos realizem muitos serviços no campo da formação humana e no cuidado pelos pobres, no ensino, na assistência aos doentes, embora a vida consagrada faça tudo isso, algumas comunidades cuidam da educação, outras comunidades cuidam dos idosos, outras comunidades cuidam dos pobres. Embora a vida consagrada tenha uma variedade de atividade pastoral, olha que o Papa fala sobre o fim último da vida consagrada, a essência da vida consagrada. Os consagrados e consagradas sabem que a finalidade principal da sua vida é a contemplação das coisas divinas e a união assídua com Deus. A contribuição essencial que a igreja espera da vida consagrada destina-se muito mais ao ser do que ao fazer. Então a igreja espera mais da vida consagrada, mais do ser de Deus do que do fazer para Deus. Porque fazer para Deus sem ser de Deus cansa. Uma hora desiste. Isso também as ONGs fazem muito bem. Mas a vida consagrada é chamada primeiro a contemplação das coisas divinas. Quando nós adoramos o Santíssimo Sacramento e quando nós temos intimidade de conversar com Jesus no interior, no nosso interior, no nosso silêncio, e criamos uma amizade com Jesus, e não só uma amizade de presença, de quando eu estou aqui diante do Santíssimo Sacramento, mas eu o levo dentro da capela da minha alma, quando eu não deixo que a missa termine em minha vida, quando eu vou para casa, mas a missa não acabou em mim, quando eu guardo Jesus que eu comunguei até o encontrar de novo na próxima comunhão, quando eu vivo assim, eu estou contemplando as coisas do céu. Eu estou, de fato, sendo um consagrado, uma consagrada de Deus. Quando eu não vivo assim, quando minha adoração só é na capela, ou dentro do sacrifício da missa, mas fora dele, eu não cultivo a capela da minha alma, eu me canso. Tudo vai perdendo a graça, tudo vai perdendo sentido. Até a amizade com Deus parece que fica distante. E às vezes, Satanás é tão astuto que coloca você tão mergulhado na obra de Deus e tão longe de Deus. Prestaram atenção nisso? Às vezes eu posso trabalhar pastoralmente com toda a força do meu coração e todo mundo vem me achar santo. Mas o que acham de mim não me faz santo. Se eu não for amigo de Jesus, tudo é em vão. Tem uma frase que eu já ensinei para os missionários, uma frase que o Senhor Jesus uma vez me deu, que eu quero partilhar com vocês. Quem quiser escrever, escreva. Vai ajudar bastante para vocês. A frase é a seguinte, os elogios que nos fazem não são capazes de nos levar para o céu. Por mais que as pessoas nos elogiem, eu posso parecer santo para todo mundo, mas se eu não for santo, eu não vou para o céu, mesmo que todo mundo achar que eu sou. Os elogios não te levam para o céu, as críticas não te levam para o inferno. Mesmo que todo mundo achar que você vai para o inferno, e que todo mundo te difamar, e que todo mundo falar mal de você, mas se a sua vida for reta de Deus, diante de Deus, tudo isso que falam não vão te levar para o inferno. Então, os elogios não te levam para o céu, as críticas não te levam para o inferno,
mas as suas atitudes determinam o seu destino eterno. São suas atitudes que vão determinar o seu destino eterno. É o que você é e como você vive que vai dizer para onde você vai. Então não é o que, mesmo que dentro de uma comunidade, lembra que eu contei para vocês na celebração de sexta-feira, que tinha um frade franciscano que todo mundo achava que era santo, e São Francisco chegou e falou: esse cara está com capeta, lembra? Eu não falei, não foi bem assim, mas mais ou menos isso, né? Porque mesmo que pareça santo e ativo diante de todo mundo, mesmo que pareça que está o tempo todo rezando, mesmo que pareça, se não for de fato assim, a Deus não engana. Então o consagrado e a consagrada, o seu primeiro chamado, e isso não é o Papa que está dizendo, não, é o Papa que está dizendo num documento oficial da igreja, o seu primeiro chamado é a contemplação das coisas divinas. Contemplar Jesus, contemplar o céu. Quanto mais a gente contemplar o céu, menos as coisas do mundo vão nos atrair. Menos. Quanto menos eu contemplar o céu, mais as coisas do mundo vão chamar minha atenção. Se as coisas do mundo estão chamando muito minha atenção, é porque eu estou contemplando pouco as coisas do céu. Porque as coisas do céu são muito maiores e mais belas, como esse homem que eu disse, que eu fui ver, e ele viu um pouquinho da glória do Santíssimo Sacramento e ficou impressionado. Ele falava impressionado para mim do tamanho da glória que era prestada a honra ao Santíssimo Sacramento que apareceu para ele. Você vê? Tudo isso, se a gente contemplar isso, não existe outra coisa que nos chamará a atenção mais do que ver Jesus e estar com Jesus. E um outro trecho desse mesmo documento que eu quero meditar com vocês, está no parágrafo 85. Vamos dar uma levantada, que depois do almoço dá um sono, dá uma esticada, levanta, senta de novo, vamos lá. Depois do almoço é terrível. Dá uma esticada, respira. Vamos lá. Agora, aqui o Papa trata sobre a Eucaristia e o testemunho de vida. Quando se fala de testemunho de vida, na igreja primitiva, testemunho era martírio. Antigamente era isso. As primeiras comunidades cristãs vinculavam a palavra testemunho com a palavra martírio. Era uma única palavra para eles. Então, quando diziam, eu vou dar testemunho de Jesus, eles diziam, eu vou dar minha vida por Jesus. Eu vou morrer por Jesus, e de fato era assim que a igreja primitiva, os primeiros cristãos viviam. Davam a sua vida, não só com palavras, mas com atitudes, e morriam por Jesus. Aqui o Papa chama a atenção para o nosso testemunho nos dias de hoje. Então, nossa comunidade tem algumas características que não pode perder. Não pode perder. Nós somos uma comunidade franciscana. Então, nós temos como característica a alegria franciscana. Claro que não é São Francisco que é o fundador da comunidade. É um miserável do cara. E claro que a comunidade tem algumas características minhas. Mas a espiritualidade nossa é profundamente inspirada na vida de São Francisco. Então a alegria, e alegria não é sair dando risada, não. A alegria se concretiza e se mostra de forma concreta na perseverança mesmo no meio das tribulações. A alegria de ser de Deus. Eu podia estar em tantos outros lugares, mas a minha alegria está aqui com Deus. Agora, a vida consagrada, que só anda, o consagrado, a consagrada só anda melancólico, só anda triste pelos cantos, só anda reclamando. Se vai conduzir uma adoração, o cara vai chegar aqui e falar, ai Jesus, como está difícil, quantas vezes eu pensei em ir embora, mas eu fiquei aqui. Você acha que alguém que está
rezando junto, eu não vou entrar nessa comunidade. O cara que está ali à frente está falando isso, quantas vezes ele pensou em desistir? Eu fui militar. Se o general mostra para o soldado que ele está com medo, o soldado não vai para a guerra com ele. Não vai. A vida consagrada é uma vida de homens e mulheres valentes. Homens e mulheres que dão sua vida. Homens e mulheres que estão dispostos a sofrer com alegria. Sofrer por Jesus. Diz a tradição da igreja que o apóstolo São Pedro, quando foi mártir, São Pedro estava subindo para Roma, quando ele morreu. Ele estava subindo para Roma e foi avisado que ele seria morto, que iriam matar ele. Pedro, sua humanidade, ficou com medo. Ele teve medo. E ele começou a descer de volta, para não ir para Roma, né? Pedro começa a descer. Quando ele desce, ele encontra o Senhor Jesus ressuscitado. E fala para ele: onde vais, Pedro? De novo vai me negar? E Pedro abraça Jesus e fala: vou dar a minha vida por ti. E Pedro volta para Roma, é preso. E quando ele levava a sua cruz para ser crucificado, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele iria ser crucificado como Jesus, mas ele disse: eu não sou digno de morrer como mestre, porque eu o neguei. Olha que forte a palavra de São Pedro. Mas a tradição da igreja ensina que quando Pedro subia com a cruz para ser crucificado, ele levava a sua cruz, e ele beijou a cruz e sorriu. Ele fala, dizem a tradição que ele falava: eu venci o medo, eu venci o mundo, eu venci em Cristo. Ali acabou o medo. Ele não tinha mais medo da cruz. Ali ele não tinha mais medo da tortura. Ali ele não tinha mais medo de nada. Ali ele abraçava com alegria a cruz de Cristo. Então a vida de um consagrado, uma consagrada, não é uma vida de luxo, não é uma vida de prazeres, não é uma vida de satisfação, é uma vida dura. Porque Jesus diz: quem quiser me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Mas é uma vida de um carregar a cruz com alegria, com disposição. Acordar todos os dias e dizer: eis-me aqui, Senhor, vamos para a reza, vamos para o que Deus mandar, vamos cuidar dos pobres, vamos fazer pastoral de rua, estou aqui. Agora o cara levanta de manhã, que preguiça. Sabe o que a Madre Teresa de Calcutá fazia? A Madre Teresa de Calcutá, quando ela fazia os encontros vocacionais, e ela era viva ainda, naquela época, ela ia para Calcutá, para as ruas de Calcutá com as vocacionadas, e fazia experiência lá, alguns dias na rua. Quando ela voltava, ela punha as irmãs todas num quarto, as meninas vocacionadas num quarto, e ela ficava no outro quarto escutando pela parede. Ela era santa, mas era curiosa, né? E ela queria ouvir o que elas falavam. E as meninas que falavam: nossa, que saudade do chuveiro lá de casa, ela notava. Nossa, ai, não vejo a hora de comer a comida que a minha mãe fazia. Ah, nossa, que saudade do colchão da minha casa, de deitar. Ela notava. Aí ela chamava todas, e essas que falaram, falavam: você pode ir lá comer a comida da sua casa, você está dispensada. Você pode ir dormir no colchão da sua mãe, você está dispensada. Fazia isso. Não aceitava, porque estar com Deus tem que estar com os dois pés na vida consagrada. Eu não posso ter saudade da minha vida passada, não posso pôr um pé no arado e olhar para trás. Ou eu entro ou eu saio. Se eu venho para cá é para aguentar o tranco. E a voz dos pobres é um carisma autêntico. A voz dos pobres é um carisma que não nasceu num cartório. Hoje está na moda fundar comunidade. Então as pessoas vão no cartório, fundam uma comunidade, vai depois fazer uma reunião com o bispo e legaliza na igreja e começa o caminho. Nossa comunidade nasceu profética na rua. Depois sim, a igreja veio e direcionou os estatutos da comunidade, mas ela não nasceu para isso. Ela nasceu do coração sacramentado de Deus de fato.
Ela é um carisma autêntico que vai ficar até a volta de Jesus. A gente vai ver bastante, eu digo, sem medo de errar, que 90% das comunidades que hoje existem no Brasil não tem carisma autêntico. Só moda. É só moda. Vaidade de um que discutiu com o outro, aí cada um montou a sua, e aquela coisa assim. Existem, claro, comunidades autênticas, mas a grande maioria não. Então todas essas outras terminam. Mas uma comunidade autêntica, como a Voz dos Pobres, ela é um caminho de cruz. Ela é a ara da cruz, o lugar da cruz. Então quem vir para cá, para morar, vem para abraçar a cruz. É uma comunidade autêntica, uma comunidade de gente, não de anjos. Ah, eu vou chegar lá, tudo isso é uma maravilha. Aí toma uma bronca da irmã Maria, quer ir embora. Nossa, mas a irmã Maria parecia tão boazinha no retiro. Mas a comunidade, aquilo que eu disse, cada comunidade tem algumas características do seu fundador. A irmã Maria, como a filha legítima, tem algumas características do seu fundador. Não muito agradáveis, né? Então, a comunidade, quem vem para cá, vem para de fato entregar a vida. Sabe, nós somos uma comunidade simples, nossa formação é uma formação simples. Todos os seus guardiões, ministros, são homens e mulheres simples, pessoas de Deus, mas pessoas simples. Mas todo mundo aqui, de fato, quer seguir a Jesus. De fato, quer ser santo. Então eu convido aqueles que entrarão para a comunidade, que alguns que eu conversei lá embaixo, alguns vão ficar já na comunidade, que venham para cá para ser santos. Não para ser mimados, nem para ser paparicados. São Luís de Montfort dizia: eu não posso querer ser um filho mimado de um Deus crucificado. Então, venha para ser santo. A santidade exige renúncia, exige disciplina, exige lágrimas, cansaço. Tem dia que acorda sem vontade de fazer nada, vem assim mesmo. Você imagina, ó, quando eu estou sentindo no meu coração uma grande alegria de vir adorar Jesus, e é Ele que me dá essa alegria, quando eu venho aqui com grande fervor e sinto profundamente a presença de Jesus, porque Ele me dá essa graça, meus méritos são menores do que quando eu venho sem sentir nada. Mas mesmo assim minha decisão me traz, porque eu sei que ali está o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Eu estou com sono, estou com dor nas costas, estou com isso, estou aquilo, estou emburrado, porque tomei uma bronca logo cedo, mas eu venho aqui por causa que quem está ali é Deus. Quando eu venho adorar Jesus, mesmo sem nenhum consolo, nem mundano, nem espiritual, nem físico, eu não estou sentindo arrepio, às vezes pode acontecer, mas geralmente, às vezes não. Então eu não estou sentindo aquele arrepio, não estou sentindo aquele fervor, não estou me sentindo tão bem, mas eu venho aqui adorar Jesus. Eu vou até os pobres fazer o curativo, dar o banho no acamado de nossas casas. Quando eu faço mesmo sem vontade, maiores são os méritos. Porque eu mostrei que a minha decisão de seguir Jesus não está apoiada em consolação nenhuma, nem consolações espirituais, nem carnais, nem nenhum tipo de consolação que eu possa sentir emocional. Nada. Eu venho porque Jesus está aqui. Eu não lembro se é Santa Teresinha do Menino Jesus ou se foi Santa Teresa d'Ávila, que uma vez rezando diante do Santíssimo Sacramento, olhou para Jesus e disse: Senhor Jesus, eu estou aqui tão gelada quanto essa pedra do altar, mas eu estou aqui e o Senhor está aí. É isso. Vida consagrada é isso. Ter Jesus como amigo. Se você quer chorar um dia, sobe aí, vai, chora. Quer fazer um pedido pessoal a Jesus? Vem, faz. Seja amigo de Jesus. Cultive uma amizade com Jesus. Que aí pode cair o mundo em cima de você, que você continua seguindo.
você tiver a amizade de Jesus, que é a finalidade primeira da vida consagrada, nada te afasta. Se não tiver, qualquer coisinha afasta. Ah, a irmã fulana foi injusta comigo, porque eu fui arrumar o travesseiro assim, ela falou que era sábado, vou embora. Principalmente a juventude de hoje, geração de hoje, né, que foi doutrinada a não perseverar em nada, a ter uma autoestima baixa, a não se achar capaz de nada. O Papa Francisco disse, né, os jovens na jornada da juventude: vocês precisam acreditar que são capazes de tomar decisões definitivas. O mundo colocou na cabeça de vocês que vocês não são capazes, mas o Papa exortava os jovens: vocês devem saber que são capazes de tomar decisões para toda a vida. Porque hoje está inculcado dentro da cabeça da juventude: ó, você vai fazer isso, você não vai aguentar, você vai desistir, então melhor nem entrar. E aquela coisa que dá aquele medo, insegurança, não se sente senhor das próprias decisões. Mas em Deus guia o nosso coração, Deus nos dá o sustento na vocação. Então acreditar que eu vou colocar o pé e Deus vai pôr o chão. Eu vou dar o passo, não estou vendo o chão, Deus vai pôr o chão. Viver da providência de Deus na certeza de que é possível ser santo, é possível seguir Jesus, é possível hoje em 2019 ser santos e santas da igreja. É possível. A santidade não era só para os antigos, santidade não era só para Padre Pio, para São Francisco, para Santa Clara, é para mim e para você. Termina essa nossa reflexão, logo teremos a Santa Missa, com esse parágrafo sobre o testemunho de vida. Parágrafo 85. A missão primeira e fundamental, que deriva dos santos mistérios celebrados, é dar o testemunho com a nossa vida. O enlevo pelo dom que Deus concedeu em Cristo imprime à nossa existência um dinamismo novo, que nos compromete a ser testemunhas do seu amor. Nós nos tornamos testemunhas quando, através das nossas ações, palavras e modo de ser, é outro que aparece e se comunica. Em outras palavras, o Papa está dizendo: quando a nossa vida, o que fazemos, como cuidamos das pessoas, como nos preocupamos com as pessoas, como falamos de Deus, quando tudo isso em nossa vida, o jeito que a gente se relaciona com Jesus, quando tudo isso mostrar não a mim, mas a Deus, quando tudo isso mostrar: pô, ele faz isso por causa de Deus, é porque eu estou dando um testemunho de verdade. Quando todo mundo olha para o cá, por exemplo, um homem fraco, um temperamento dificílimo, com um monte de defeito, mas que se dedica numa obra desse tamanho e que aqui consegue amar, só pode ser Deus. Sabe que uma professora de ciência minha uma vez me falou? Que na escola eu era muito briguento, né? Eu brigava todos os dias na escola, desde o primeiro dia de aula, né? E eu, uma vez, uma professora achava que eu já estava... Uma vez a diretora chamou minha mãe e disse que precisava me levar tomar banho de sal grosso, porque eu estava com capeta, um monte de coisa assim, né? E aí, depois de alguns anos, eu já estava na comunidade, uma senhora que foi minha professora de ciência na época de escola, me viu tocando violão na missa. E ela veio pertinho, eu conheci ela estava bem mais gorda do que eu era, mas eu conheci ela. Então eu falei, ela falou para mim: rapaz, seu nome é Cláudio? Sou eu mesmo, professor. Falei para ela que eu conheci ela, falou: nossa, Deus existe. Ela falou: eu imaginava te encontrar em qualquer lugar, menos na igreja. Então, se na minha vida Deus escreveu isso, e aqui a pessoa pode olhar para mim e dizer: Deus existe, é porque existe um testemunho, existe um dinamismo de conversão, existe uma mudança de direção, porque sem mudança de direção não há conversão. Não há conversão.
Aqui continua o Papa dizendo: pode-se afirmar que o testemunho é o meio pelo qual a verdade do amor de Deus alcança o homem na história, convidando-o a acolher livremente essa novidade radical. Olha que forte agora, ó. No testemunho, Deus expõe-se, por assim dizer, ao risco da liberdade humana. Olha só, para os dois lados. O testemunho pode mostrar Deus através da tua vida, mas também pode mostrar o inferno. Deus se expõe ao risco da liberdade humana. Quando um homem e uma mulher de hábito, e eu estou falando para os consagrados, para aqueles que querem ser consagrados, ou alguém pertencente a uma comunidade, como eu que sou casado, mas de veste, quando algum homem ou mulher de Deus, com as vestes de guerra do exército de Deus, trabalha no exército do inimigo, expõe Deus novamente à crucificação, expõe Deus à humilhação pública. Por isso que todo consagrado e consagrada, escutem isso, hein? Que isso é fundamental em qualquer congregação, em qualquer estado de vida, seja na vida matrimonial, seja na vida consagrada, no sacerdócio. Quando alguém olha uma pessoa de veste religiosa, ela confia ingenuamente de que você é um homem, é uma mulher de Deus, mesmo se você não for. E ela vai expor a vida dela, ela vai confiar em você, ela vai abrir a casa dela para você. E quantas pessoas crucificam Jesus na vida dessas inocentes que confiam na presença de Deus na vida daqueles que usam a farda desse exército, né? Falo aqui para a comunidade Voz dos Pobres, mas para todas. Quantos escândalos a gente vê envolvendo sacerdotes, bispos, consagrados e consagradas, leigos, homens e mulheres de Deus? Porque quando alguém vem partilhar comigo, por exemplo, não vem partilhar com o K, ex-lutador, não vem partilhar com o K, não vem. Vem partilhar com o fundador da Voz dos Pobres. Ele vem na esperança de ouvir a Deus através de mim. Quando alguém procura o irmão Pio, e isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, principalmente porque vocês são jovens, né? Então vem uma moça bonita, mas ela te olha como quem olha para Jesus, ela não te olha como um homem bonito. Não é também. Mas ela não vai olhar nesse sentido, né? Ela vai olhar esperando o quê? O irmão Pio é um fraco da Voz dos Pobres. Eu vou aproximar-me dele, aproximar minha vida dele, vou expor minhas fraquezas, porque ele vai ser um homem de Deus para mim. E como isso é grave quando essa confiança é traída. Quantos casos a gente ouve de pessoas que foram assediadas durante a confissão? Eu, como fundador, já ouvi muitas. Pessoa que foi se confessar e infelizmente o sacerdote tinha várias fraquezas e não se cuidou para isso. Acabou assediando, vira aquele escândalo, extrai a confiança. Nunca mais essa pessoa vai acreditar em Deus. Dificilmente alguém vai convencer ela que os outros também não são assim. Por isso que vida consagrada é uma coisa muito séria. A pessoa que se aproxima da irmã Maria, ela vem esperando ouvir a Deus. Quem se aproxima do Tó, se aproxima de mim. E vocês vão perceber, quando vocês forem freis ou freiras, em qualquer comunidade que vocês estejam, as pessoas vão ir atrás de você, mas não por causa de você, por causa de Jesus. Então não traia a confiança dessas pessoas jamais. Nunca traia. A pessoa te recebe bem, a pessoa te trata bem, mas não é que ela está interessada em você, ela está interessada em Jesus. E muitos religiosos e religiosas se perdem por causa disso. Confundem as coisas. Porque são pessoas fracas, jovens, têm carências.
E é triste quando acontece uma coisa assim, um escândalo, aí vira uma coisa que depois, na nossa comunidade, depois eu tenho que arrumar de algum jeito. Depois quem que vai lá tomar bronca do cardeal sou eu. Mas tomar bronca do cardeal não é nada perto do que vai ser diante de Jesus quem expôs ao ridículo a cruz de Jesus, quem traiu a confiança de Jesus e não se arrependeu. Claro que se você se arrependeu, se confessou, retomou, bola para frente, começa do zero de novo, vamos em frente. Mas viver uma vida dupla de propósito, sabendo que está fazendo a coisa errada e continuar insistindo em fazer, se aproveitar do hábito para assediar alguém. Eu digo isso sempre para os ministros da Voz dos Pobres, principalmente aqueles que não estão na vida celibatária, que são homens casados, mulheres casadas, e que também atendem partilha dos missionários, principalmente para os homens ministros. Eu sempre oriento eles, falo, olha, sempre toma cuidado, porque o demônio é astuto. Então vão vir as mulheres partilhar com você, vêm as moças jovens, vão vir partilhar com você, sempre olha com um olhar de pai, ou melhor, nem olha no rosto, olha para o chão, deixa falar, só olha quando você for dirigir a palavra, baixa a cabeça, não dê pano para Satanás costurar uma desgraça, sabe? Sempre policiar suas próprias atitudes, sempre tomar cuidado. E agora eu foco bem na vida consagrada. Deus se expõe ao risco de você fazer alguma coisa errada quando você põe a veste. Deus está presente dentro de você, mas Ele se expõe ao risco de você o trair diabo. Nós já tivemos um caso aqui na nossa comunidade de um frei, claro que eu não vou falar o nome dele, deveria ter dado uns tapas na orelha dele, mas nunca mais o vi. Mas ele, na casa que ele morava, ele se fantasiava, ele tirava as vestes, tinha para cobrir a tonsura, ele botava o boné e ia para o shopping namorar. Aproveitava que as pessoas vinham até a casa dele, as moças, principalmente as meninas novas que entram na igreja, grupo de jovens, que frei novinho, que maravilha, e acha que é o céu. Aí ele se aproveitava, marcava encontro com as meninas, e assediava uma, assediava a outra. Depois chegou para mim tanta coisa desse rapaz, nunca mais ele apareceu aqui, não sei porquê. Ainda bem que não apareceu mais aqui. Mas ele fez e acabou com o nome da comunidade. Na diocese, na casa que ele cuidou, até hoje a gente tem problema, porque ninguém consegue confiar na comunidade por causa da atitude desse picareta. Então, quem põe um hábito religioso, coloca sobre si o hábito de Cristo, coloca sobre si a figura de Cristo. Todos que se aproximarem de você esperam um conselho de Cristo, não tem outro interesse. Se tiver, é porque é mandado do inferno também. Tem um ou outro que vem, não pode ver um freio, uma freira que vem assediar, né? Isso é coisa do capeta, mas vamos falar só das coisas de Deus por enquanto. O que é de Deus é o que depende de nós. Então, no que depende de nós, sempre todo mundo que nos abordar, que quiser conselho, trata como se você fosse o próprio Jesus para ela. Dê de Deus para ela, não de você. Ela vem partilhar, tá? Uma vez também em outra comunidade que eu participei, um dos irmãos dessa comunidade sempre ouvia em partilha uma mulher casada da mesma comunidade. E aí a mulher sempre vinha e desabafava tudo, e o frei escutava e dava conselho, e falava mais dele do que de Jesus. Acabou o quê? O que vocês acham que aconteceu no final? O frei saiu, a mulher se separou, os dois se juntou, depois se separou, porque viram que não era nada disso, destruiu a vida dos dois. Acabou o casamento dele, acabou a vocação do outro. Porque confundiram as coisas, não souberam ser Jesus para o outro. Não souberam quis dar de si mesmo. De si mesmo nós não temos nada a não ser fraqueza. Quando alguém nos buscam respostas do céu. Tenham sempre isso na cabeça, os antigos e os novos. Alguém que vem nos pedir um conselho, não quer o conselho do irmão Paulo como homem, quer o conselho do irmão Paulo como filho de Deus, como consagrado, responsável pela vida consagrada da Voz dos Pobres. Então o conselho que você deve dar é o que vem do céu para ela.
E não o que você acha, o que você pensa, a sua opinião. Mas dar o céu. Isso é testemunho. É isso que o Papa pede aqui. Eucaristia e testemunho. Testemunho. Não escandalizar os pequenos. Jesus não falou, ai daqueles que escandalizam desses meus pequeninos. Porque todo mundo que vem inocente pedir uma ajuda para alguém da igreja, e nós somos alguém da igreja, vem inocente, diante de Deus são considerados pequeninos do céu. É Deus que traz. Imagina só, Deus traz, se expõe ao risco, mas Ele traz esperando que essa pessoa receba ali um consolo e às vezes recebe um assédio, uma coisa ruim, tá? Então que fique no nosso coração isso. Vida consagrada é lugar de seguimento de Cristo, é a ara da cruz, é altar da cruz, é lugar onde Cristo vive plenamente, é lugar onde Cristo quer ensinar, onde Cristo quer consolar as pessoas. Vida consagrada é isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Então pode descer, ó.